Bem-vindo ao canal Pinóculos. Espero que goste do que trouxemos a você. Hoje, o queridinho do Brasil e, quem sabe, futuro presidente, o deputado Nicolas Ferreira do PL. Ele concedeu uma entrevista a um jornal. Ele criticou as medidas de comunicação do governo Lula e alertou sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a corte pode desestabilizar o país. Acompanhado de seu chefe de gabinete, André Dumont, fez liberdade de expressão e do equilíbrio entre os poderes. Confira a entrevista completa. Avaliação sobre isso. Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma. Eu acho que o pessoal que fala isso está com saudade, né, de quando o pessoal só tinha a mídia tradicional para se informar, né, só tinha Globo. Quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal está com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo para eles descobrirem isso, era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Em janeiro, o senhor gravou um vídeo sobre o Pix, que teve uma repercussão gigantesca e obrigou o governo a recuar na mudança da fiscalização sobre movimentações financeiras. Na época, o governo admitiu que perdeu a disputa de narrativa e iniciou uma mudança na sua forma de comunicação. Como que o senhor avalia esse movimento do governo? Olha, graças à movimentação na internet das pessoas, a gente conseguiu fazer com que o governo recuasse. Depois disso, houve-se uma guerra de narrativas, mas por parte deles, porque não se ganha narrativa com uma outra mentira, né? Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas e as pessoas não sentem a retribuição disso. Porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. Como foi o processo de elaboração do vídeo? Onde é que foi gravado o vídeo? Como foram pensados os elementos? Olha, se você bater uma análise rápida de 5 minutos no meu Instagram, você vai ver que eu já fiz vários vídeos no mesmo modelo, escrevi o roteiro no meu bloco de notas, gravei no mesmo local onde eu gravo, que é perto da minha casa, e lancei o vídeo. Enfim, eu não esperava toda essa repercussão, mas anteriormente já tinha um trabalho meu na rede social, com vídeos de 60 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. Enfim, a minha rede social, realmente eu criei ela para poder ter um alcance, porque afinal de contas é uma das armas e defesas que eu tenho. Houve conversa com algum marqueteiro, com o Duda Lima ou outro marqueteiro? Zero, nenhum. Não, nada. Eu inclusive, fiz um desafio ao Haddad. Falei, Haddad, vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, né, o marqueteiro aí do PL me ajudou. Se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro. Todos os meus vídeos que eu faço com aquele estilo de imagens passando atrás assim de mim, sou eu todos que faço, inclusive o roteiro, e edito todos eles. E a questão do editor e o marqueteiro é ruim porque não fica a sua identidade, muitas das vezes. Então, por exemplo, o editor, se eu não gostei de algo, até eu mandar para ele voltar esse arquivo para mim, eu vou perder muito tempo. E hoje, para mim, o tempo é importantíssimo, principalmente no âmbito digital. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. Você acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Lá no mercado aqui de Brasília fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Desculpa a palavra, mas patética de querer fazer algo que é natural. Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. No caso da Érica Hilton, foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar, porque de fato foi um vídeo único. Eu mesmo, se eu posso fazer um vídeo no mesmo formato, talvez assim, dedicar mais tempo no roteiro, que talvez eu não consiga.
e posso falar, muito dificilmente vou conseguir fazer um vídeo daquele. Então tentar replicar de fato, inclusive eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Acho que isso foi a grande diferença entre nós dois. Muitos dos deputados de esquerda, enfim, até o próprio governo, eles têm toda uma estrutura de marketing, de equipes que obviamente tem que ter. Um presidente não consegue ficar ele mesmo gravando os vídeos, editando os vídeos. Por um outro lado, você perde a sua identidade e a comunicação com as pessoas. Então, assim, quando você pega agora, por exemplo, né, o marqueteiro do Lula, quando ele quer contrapor um boné do Trump, fazendo um boné, o Brasil é dos brasileiros, com a mesma identidade visual do Trump, isso para mim, assim, está desconexo da realidade. Mais uma vez, o Trump só foi um sucesso por conta daquele boné, porque é o Trump. O Lula não é o Trump. E nem o Sidônio é ninguém comparado à marketing lá dos Estados Unidos. Os caras são literalmente experts nisso. A senhora acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação, do uso das redes sociais ou não? É o seguinte, eles precisam, né? Se eles querem de fato ter, digamos assim, uma maior quantidade de narrativas para poder emplacar as coisas, eles vão precisar aprender como fazer isso. Mas mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Ou seja, o que falta é as pessoas compreenderem o seguinte: poxa, vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Você não vai usar nunca? Aí que tá, eu pretendo não usar, até mesmo porque, por exemplo, se você vem para um cargo da executiva, fica muito difícil você, digamos, você economizar cartucho, sendo que o outro lado tá com fuzil, bazuca, tá usando todas as munições possíveis, e aí você fica economizando para tentar, enfim, tentar trazer uma certa virtude em cima disso. Por isso que eu não condeno quem utiliza, porque nem a realidade de todos os parlamentares e candidatos é a mesma que a minha. Um dia eu espero que, no momento ideal, a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha para poder prometer saúde, educação e segurança, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. Todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma. Eu acho que o pessoal que falei está com saudade, né, de quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né, só tinha Globo, quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal está com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa como você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a gente já está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja-Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos de fato influenciadores, e quem não é? E o que eu sinto qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos escuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Ora, isso aí para mim é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. O que a direita ganha se aliando com o Centrão? Ora, eu não sou contrário à composição com o centro, até mesmo porque não vou fazer uma propaganda de um puritanismo político que é impossível você atingir. Nós temos uma matéria-prima que não foi eu que escolhi, os deputados que estão lá e nem os senadores. Então, a matéria-prima quem escolhe é a sociedade. Então, você tem que trabalhar com ela. Vamos lá. Existem diversas proporções de acordos, né? Eu jamais vou fazer um acordo, por exemplo, olha,
eu vou votar aqui a favor de tal matéria de você, e aí eu quero dois ministérios, sendo que essa matéria, por exemplo, é para poder aprovar o aborto. Eu jamais irei fazer isso, porque diz respeito a princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. Portanto, eu acho que a proporcionalidade, nesse caso, por exemplo, da Câmara, como eu disse, eu não sei a totalidade do acordo que foi feito entre ambas as partes, né? Mas o que a gente almeja é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. E eu espero que isso esteja, sim, no bolo da negociação. Acredito que eu não posso ser o cara que está dentro do avião e torce para o piloto errar. Eu torço para o Hugo Mota fazer um bom mandato, eu torço para que ele coloque as pautas prioritárias da Câmara. Hoje mesmo já teve mudanças no sentido da temporalidade da pauta, isso vai ajudar inclusive muito a própria mídia, né, para não ficar lá na hora, pegar o relatório, enfim, deixar o Brasil sem previsibilidade. Então eu acredito que eu sou um torcedor para que o Brasil dê certo. Eu vim de escolas que, infelizmente, tem uma doutrinação muito grande para o lado da esquerda. Na minha faculdade, que eu formei em Direito 5 anos, também muito forte a movimentação para a esquerda que tem nos alunos. Então eu já encarei, pode ter certeza, aí meu couro está grosso para poder aguentar aí essas críticas, que no fim das contas eu faço igual o Churchill, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino. Como é que o senhor avalia a presidência do deputado Hugo Mota e a presidência do senador Davi Alcolumbre, que, embora seja no Senado, né, está ali também compondo? Sim, na época recente agora, perdão, teve a questão, por exemplo, do PL da censura, né, que ambos, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, foram a favor do PL da censura. E isso eu acredito que é um ponto que mexe com o nosso lado. Afinal de contas, a gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Você não vai achar nenhum. Eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dar a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou, eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia eu respondi, aceito. Então é muito difícil. Fazer com ela agora. No próximo mês ela faz um ano. Hoje é dia 4, mês que vem ela faz um ano. Então tem exatos de um ano, né, que de fato isso aconteceu. E para deixar claro, né, talvez as pessoas falam, olha, você não é a favor de acordo, tá falando mal do acordo, mas foi beneficiado lá atrás. Não, né, na verdade, obviamente, mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio, eu não sou bobo. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos? Um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba. Né, pessoas querendo entrar em Cuba e aí foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo em países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela. Isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar por que os brasileiros, tantos brasileiros saem daqui para poder agentar uma vida nos Estados Unidos, que muitas das vezes muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então isso é um ponto interessante, para as pessoas começarem a perceber e falar, opa, não vamos dar atenção só isso aqui não, porque, peraí, olha o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia e no Texas. A Califórnia, um estado governado pela esquerda, destruindo aquele local, estavam todos indo para o Texas. O governador do Texas falou, opa, aqui não. E mandou um caminhão de gente de volta para lá. Então, assim, lá você tem, né, essa, digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atenta também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país.
Você falou que defende que essas pessoas, por exemplo, deportadas, não venham algemadas, se não são criminosas. O senhor pretende conversar com alguém, alguma autoridade norte-americana sobre esse assunto? É um tema óbvio que dá para ser discutido, dialogado. Eu tenho uma agenda marcada para ir para lá e é algo sim que a gente pode conversar e verificar se de fato tem algum dano acontecendo para isso ser sanado. Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, né, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Blondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns: José Disseu, que foi mentor do maior, talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. O momento onde o Brasil parou. Compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção na história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Disseu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussando no Senado. A direita deveria se organizar para ter outro nome, não ele? Então, ele é muito enfático em relação que ele é o candidato, né? Que ele é o candidato. E confesso que sim, dentre todos os nomes, ele é a pessoa que tem condições de vencer o Lula nas eleições de 2026. O Instituto Paraná fez uma pesquisa recentemente mostrando que se as eleições fossem hoje, ele ganharia. E acredito que você pode, obviamente, ter os seus contrapontos, suas discordâncias com o Bolsonaro, mas em comparação com esse atual governo e os outros também passados, como por exemplo a Dilma, é incomparável, né? Tanto na seleção de ministros quanto na questão da economia. Ele literalmente conseguiu deixar, depois de uma crise mundial, né, que foi a pandemia do Covid, deixar o Brasil no verde. No primeiro ano de governo do Lula, ele deixou um rombo de mais de 200 bilhões. A Amazônia, ninguém fala mais nada, ninguém mais faz musiquinha, mas a Amazônia bateu o recorde. Você tem ministros, por exemplo, agora do Lula, que saíram do ministério com denúncia de assédio sexual com outra ministra. A ministra de Direitos, a ministra das Mulheres do Lula não consegue definir o que é a mulher. Se você não acredita, vai lá e coloca no YouTube Nicolas, ministro dos Direitos da Mulher, você vai ver. Nós temos uma ministra da Saúde que está faltando insulina pela primeira vez nos postos do nosso país. Um ministro do Meio Ambiente que, mais uma vez, está batendo os recordes de queimada na Amazônia. Ou seja, as escolhas do ministro são incomparáveis. Você tinha Damares, você tinha o próprio Tarcísio, você tinha o Paulo Guedes, que saudade. Então, o Bolsonaro falava palavrão, poxa, você vai casar com ele? Não, o Bolsonaro é grosso, você não vai casar com ele. E nem está escolhendo um padre, você quer um presidente. E muitas vezes o presidente tem que tomar decisões impopulares, ele tem que tomar decisões que ninguém mais tomaria. E é por isso que ele é o presidente da República. Pensando só em viabilidade, quer dizer, caso se espere até o último momento contando com essa candidatura do Bolsonaro. Paulo, é uma preocupação, assim, eu não vou falar que ninguém fica preocupado, né, eu também não acredito que, enfim, o sistema vai fazer assim, beleza, vai lá, ganha do Lula. É complicado, a gente sabe como é que funciona o jogo, então, sim, a gente fica muitas vezes numa insegurança. Óbvio, existem outros nomes que não são, obviamente, do tamanho do Bolsonaro, mas o Tarcísio é governador de São Paulo, né? Totalmente ligado ao Bolsonaro. Acredito que, enfim, se nada dos planos que a gente quer acontecer, eu acho que o Tarcísio seria o candidato ou a oposição mais forte ao Lula. E a gente já falou aqui, o senhor falou que o projeto de lei da anistia do 8 de janeiro será uma das suas prioridades nesses 2 anos de mandato agora, né? Se ele não avançar na Câmara, qual que seria a estratégia do grupo que defende esse projeto? E como que isso está sendo discutido com o novo presidente agora, Hugo Mota? Eu conversei com essas pessoas, eu fui atrás do processo dessas pessoas, eu sei dezenas de casos
de pessoas, por exemplo, que foram confundidas com o mesmo nome e foram presas. Até pouco tempo, um morador de rua estava preso, um autista estava preso. Assim, então são violações graves de direitos humanos e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que é uma prioridade minha, porque eu já fui na casa de uma dessas pessoas, enquanto ela estava com tornozeleira eletrônica, fora. O meu sentimento é de que eu não aguento isso aqui, eu vou suicidar, ou aqui em casa, ou na prisão. Ela tem um filho de 8 anos, João, autista, e um outro filho mais velho, e que a família está desgastada. E aí você pergunta para ela, e aí, puxa lá o processo, o que ela fez? Aí ela entrou, xingou o ministro, poxa. Então é isso, então. Quando a pessoa de verde e amarelo, a gente não liga, deixa ela ser presa. Aí tá de vermelho, como vários já fizeram aqui, como o MST já fez em fazendas, como os black box já fizeram na Avenida Paulista, como o próprio Bolo já defendeu. Qual é o problema de ter algumas vidraças quebradas da Fiesp, né? Ou no MASP? E aí tá tudo bem. Ou seja, para mim é uma prioridade, eu espero não ter esse passo de caso não aprovado. Ao inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal, qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe